Tudo bem? Tudo bem com você? Vamos lá. Umas perguntas para você pensar logo de início. Você já teve a sensação de que você se dedica muito e o resultado é muito inferior? Você trabalha muito, mas não atinge um objetivo desejado de modo tão satisfatório? Ou você estuda, se esforça, se sacrifica e mesmo assim algo parece que te segura? Isso pode ser em todos os setores da sua vida, na vida financeira, profissional, relacionamentos. Você se esforça para ter um relacionamento feliz, se esforça para emagrecer, para conseguir uma meta, um objetivo, um sonho. Então, a primeira coisa que você deve ter em mente, quando a gente começa a trabalhar com reprogramação mental em termos gerais, é onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e quais são aqueles que você está tentando, se esforçando há anos, às vezes, e até consegue alguma coisa, mas talvez longe ainda do que você merece, né? Tem algo parecido assim? É muito normal as pessoas terem um bloqueio e às vezes nem sabem por quê, o que que segura, o que que me bloqueia, o que que me amarra, por que que não vai, por que que eu não tenho relacionamentos melhores, saúde melhor, por que que eu não atinjo minha meta de peso, de saúde, de qualidade de vida, de lazer, de finanças, de prosperidade material e espiritual. Inclusive, eu quero mais tempo livre, eu não tenho tempo livre. É uma meta, coloca como meta, tempo livre. Para quê? O que você vai fazer com esse tempo livre? Quanto que é esse tempo livre? Então, são coisas, primeira coisa é isso, definir com muita clareza o que você quer e o que está te amarrando, ou o que você acha que está amarrando, né? Saiba que também, muitas vezes não, ou quase sempre, o problema não é você, porque às vezes as pessoas começam a criar crenças negativas do tipo, sou eu que sou o problema, e eu é que não consigo, todo mundo consegue, meu vizinho consegue, na minha família todo mundo consegue, só eu que sou o problemático. A gente tende a pensar assim, a cair nessas crenças negativas. E isso não é verdade. Cuidado com essa armadilha. Isso não é necessariamente verdade, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um sistema complexo, repleto no seu subconsciente de metaprogramas, de sensações, emoções, sentimentos, registros internos, suas referências internas. A maior parte é subconsciente e a gente não sabe nesse emaranhado o que é que está pegando, o que é que está me segurando, né? Então, existem várias ciências que eu pesquiso há muito tempo. Eu sou Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística. Sou um pesquisador, eu sempre fui muito curioso em psicologia, entender a mente humana. Minha mãe era psicóloga, eu conversava muito com ela e lia muito sobre tudo, né? Sobre Freud, sobre Jung, sobre bioenergética, Gestalt, hipnose, tudo que você imaginar, tudo que era mistérios da mente humana sempre me atraiu muito e me enveredei por essa área. Me formei em letras, mas segui a área de PNL também. Dei muita aula, continuo dando aula, mas aula de inglês, fui intérprete. Mas a questão da PNL desde 97, fiz a primeira formação e não parei mais. Vai fazer 30 anos que eu estou nessa área, né? O que a gente percebe em todos esses estudos, além disso, bioprogramação, programação neurolinguística, reprogramação mental, aprendizagem acelerada, neurociência, tem muitas ciências que a gente pesquisa para tentar ir formando esse quebra-cabeça e entendendo a mente humana, os mistérios do ser humano, cada vez mais, para poder ajudar as pessoas com o nosso trabalho. Então, desde 97, 98, eu trabalho com tudo isso, pesquiso, estudo, e estudos de grande fraternidade branca, espiritualidade também ajudam muito, terapias holísticas, enfim. E o que a gente percebe? De modo geral, em todo esse emaranhado Albert Einstein dizia o seguinte, não se resolve um problema de um nível no mesmo nível. Você precisa ir num nível superior àquele nível para resolver um problema no nível
imediatamente inferior ou inferiores, né, 1 ou 2 abaixo, enfim. Ou seja, a solução às vezes está num nível acima ou mais acima, em níveis mais acima também. Então, por exemplo, se eu tenho um problema emocional, uma forma, né, bem rasa, bem rápida de explicar, mas não que seja tão simples assim, se eu estou com problema emocional, eu resolvo no mental, porque o mental é superior ao emocional em termos gerais. Se eu estou com problema no mental, eu resolvo no espiritual. Então, digamos, um cálculo matemático. Eu preciso de uma intuição, alguma coisa que transcende a mente lógica, que é a mente abstrata, a mente intuitiva, búdica, inclusive, e além. Se eu estou com problema no plano físico, é porque alguma coisa pode estar. É claro, eu preciso cuidar de todos os planos físico, energético, onde está o corpo vital, chakras, astral ou emocional, padrões emocionais, formas de pensamento, formas de sentimento. Então, é um emaranhado aí de coisas que a gente trata com todos esses conhecimentos, tá? Muito bem. Aí as pessoas podem pensar assim, poxa vida, eu já tentei de tudo. Isso assim mesmo, é hereditário. Na minha família todo mundo é assim. Na minha família todo mundo tem problema de coração, de diabetes, de peso. Então é assim, então não tem o que fazer. Cruza os braços e é mais cômodo. Desculpe ter que te tirar da zona do conforto, com todo o respeito, te convidar para sair da zona do conforto e te dizer, não precisa ser assim nada. Não precisa não. Você pode sim ser o que você quiser, ser, fazer e ter o que você quiser, se você quiser, claro, se você determinar, caso queira, né? Tá bom? Essa é a boa mensagem. Dá para fazer, dá para chegar lá, dá para ir mais longe. Qual a solução então? Não é mais conhecimento necessariamente. Às vezes é uma coisa pontual que a gente vai lá, o parafuso está solto. O que eu preciso fazer? Apertar e pronto, resolveu. Estou com frio, põe a blusa. Melhorou, melhorou. Não, continuo com frio, então põe 2, fecha a janela, põe um aquecedor. Tudo tem solução no mundo, tudo tem solução. Ah, eu preciso de dinheiro, tem solução. O que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Então, pensa nas metas, objetivos. Ah, eu já tentei de tudo, eu quero chegar no nível tal, não chego. Então, aí precisa ver quais são os seus metaprogramas, seus valores, crenças, identidade. Uma coisa que pega muito é crença de identidade. Quem eu sou? Qual o meu propósito? A identidade é o que há de mais poderoso. Se você entender, em PNL existe um trabalho chamado transformação essencial, porque realmente vai na essência da identidade de quem eu sou, ou quem eu quero ser, qual a minha versão e como é que eu alinho todos os valores, metaprogramas, crenças, sistemas dentro de mim para que as coisas fluam. Imagina o seguinte, vamos falar de solução. Você está indo por uma estrada e de repente tem um monte de buraco, chove, cai a ponte, fura o pneu do carro, tem um monte de questões. Você pode ter problemas na estrada, pode ter problemas do tempo, pode ter problemas alheios, coisas que eu controlo, mas nem tudo eu controlo. Se faz chuva ou sol, se cai granizo, raio, eu não controlo isso, eu não tenho esse poder, mas eu tenho o poder de controlar como eu vou reagir, o que eu vou fazer diante do que me ocorre. Então, não é o que te ocorre que é o problema, é como você reage diante daquilo. Faz sentido? Muito bem. E aí a gente faz todo um mapeamento, uma reestruturação, limpa a estrada. Imagina aquela estrada onde você viaja. Para quem dirige sabe como é gostoso você pegar o carro e viajar. A gente até fala assim, parece um tapete aquela estrada. Você vai embora, é gostoso, é seguro, é tranquilo. E você sente uma viagem com muita leveza e flui, tudo flui na vida. Já pensou a vida assim, com tudo fluindo? Dá para fazer. Acredite, seja para qualquer meta que você tenha. Eu, por exemplo, anos atrás eu queria aumentar minha renda. Eu fiz um trabalho intenso com uma mentoria, trabalhando uns 30 aspectos, 30, ou mais de 30 até. 30, então veja só, não é uma coisa.
Às vezes não é uma coisa simples. E às vezes são coisas que a gente acha que não precisa, mas é aquilo que vai destravar ou vai acelerar o seu processo, né? Então, mais de 30 fatores, aspectos, reprogramação. Então, vamos pôr 30 novos aplicativos de prosperidade na sua mente, acelerando o seu processo. Só que não adianta instalar coisa boa se ainda tiver muita erva daninha no seu jardim mental. Então, precisa fazer uma limpeza, um mapeamento, limpar e instalar. Aí a vida flui. O que me aconteceu? Eu fiz um trabalho 15 minutos por dia, mais ou menos, meia hora. Como eu me empolgava, às vezes fazia mais. E práticas diárias de prosperidade, práticas de reprogramação mental, com técnica, com um método, com um sistema, todo dia. O que me aconteceu em 2 meses e meio? Minha renda triplicou, literalmente. Na época eu fazia X por mês, eu passei a ter 3X. Eu tinha dificuldade de ter cliente, comecei a ter a agenda lotada, tinha fila de espera porque eu não tinha um outro problema bom, excesso de cliente. Aumentei o meu preço e ainda tinha excesso de cliente. E aí eu comecei a escalar, comecei a contratar. Na época eu era professor de inglês, queria ter a minha escola, a minha sala de aula, comecei a escalar. Contratei, expandi 2 salas de aula, 3. E depois eu decidi outro rumo que eu não queria mais aquilo. Mas é uma experiência que a maior riqueza não foi o dinheiro. Eu tripliquei minha renda. Imagina hoje quanto você ganha se pudesse multiplicar por 3. A maior riqueza não foi isso, a maior riqueza foi interna. Aquele aprendizado, eu resumo tudo numa frase, eu já falei isso em palestra pública, quando eu dou palestra pública presencial ou online, enfim. A maior aprendizado eu resumo numa frase, eu descobri que eu posso, eu comprovei que eu posso. E isso eu digo para você, você também pode. Se eu posso, você pode, porque somos iguais, todo mundo tem suas capacidades, dificuldades e coisas que ajudam, coisas que atrapalham, que são os recursos, a gente chama em recursos isso em PNL. Quais são os recursos que você tem que te ajudam, quais são os recursos que tem que te atrapalham, quais são os recursos que você precisa ter e ainda não tem. Todo mundo tem os 3, todo mundo. Mesmo um cara bilionário, trilionário, cara, tem coisa que ele não tem e não vai ter, ele vai precisar conseguir. E acredite, né? Acredite, nem todo mundo tem tudo. Todo mundo tem esses 3 fatores. Coisas que eu tenho que me ajudam, coisas que eu tenho que me atrapalham e coisas que eu preciso adquirir para me ajudar no meu processo. E como é que a gente descobre tudo isso? Muito simples, eu vou deixar aqui embaixo um link. Clica no link, se inscreva para você descobrir mais de você mesmo, a gente fazer um bate-papo. Eu vou analisar os formulários, eu não tenho muitas vagas, isso é real, isso não é retórica, isso é real, eu sou um só. Então, eu dou um atendimento personalizado. Então, clica no link abaixo, preencha com carinho, com respeito, com toda a consideração e a gente vai ler, vai analisar, vai te dar um melhor atendimento e aí a gente bate um papo, tá bom? Isso é muito importante para você dar um grande salto quântico na sua vida e é a riqueza interior e o seu sol brilhar cada vez mais. Para terminar, imagine-se um grande sol que já brilha no seu coração, o seu sol, o seu potencial, sua essência. Ele existe, está aí, você sente isso de alguma forma? Só que imagina o seguinte, mas Rogério, minha vida não está do jeito que eu quero, tem um monte de coisa que eu quero atingir, que não atingi, tem um monte de enrosco para resolver no setor A, B, C, D e todos os setores da minha vida. Então imagina que você tem o sol, ele brilha, mas a sua vida do outro lado não recebe todo esse brilho porque está cheio de nuvens densas. Então esse é o nosso primeiro trabalho, identificar isso e limpar esse terreno para que a estrada esteja limpa e você flua na vida. Sem esforço, você faz muito mais com mais leveza, com mais tranquilidade, e a vida flui, e você cresce, atinge tudo com alegria, com leveza, com amor, com conexão, com mais plenitude. E aí qual é a meta nossa? Em PNL existe o termo estado de flow, que é fluxo, flow F-L-O-W, em inglês é fluxo, estado de fluxo, onde tudo flui, eu estou alinhado
com a minha essência, com meus valores, com tudo, e tudo flui. Ou ainda, depois que você consegue estar bem, se sentir bem, é crucial. Quando você se sente bem, isso começa a refletir na sua vida. Mas não é um estado temporário, é um estado mais pleno, mais profundo, mais amplo e mais abrangente, consciente de todo o seu processo interno. Aí seu sol brilha intensamente e também consciente de todos os entraves que possam tentar te atrapalhar. Então, veja, é um belíssimo trabalho que a gente faz, de estado de flow, para aí você entrar num estado de plenitude, que em PNL também tem um termo, estado de excelência. Você se sentir pleno, vivo, jovem, rejuvenescido, revigorado e conectado com a sua essência. E esse trabalho é personalizado. Por isso, eu quero te conhecer melhor. Se você achar que chegou o momento de dar um basta, chega, eu quero mudar de vida, eu quero atingir o que eu quero atingir, eu mereço mais, eu posso, eu consigo, eu vou. Repita isso 1000 vezes por dia. Agora, sozinho é tudo muito mais difícil, né? Então, eu estou aqui para te ajudar. Então, preenche o formulário embaixo. Se você está no YouTube, dá um joinha aí para nós, se inscreva, espalhe esse vídeo também para os amigos. E aqui embaixo, se estiver no YouTube, tem o link, é só se inscrever, tá bom? 5 minutinhos, a gente bate o papo. Tchau!